Olá, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, é um prazer estar aqui novamente mais esse estudo. Hoje vamos estar estudando a lição 9, de sábado 26/2/2022, a história de Zaqueu. Aqui ao meu lado está minha mãe, a irmã Ilma. Irmã, pode ler o verso áureo? As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18:27. É um texto muito bonito, né? Que o que parece para o homem que é impossível, né, aos nossos olhos, para Deus não é impossível. Então vamos à primeira pergunta. Como estava a multidão que queria ver Jesus em Jericó? E o que é dito sobre a cidade? Vamos à leitura no livro Desejado de Todas as Nações, 552. De caminho para Jerusalém, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, Lucas 19:1, a poucos quilômetros do Jordão, da banda do ocidental do vale, que se estendia daí numa planície, descansava a cidade em meio de verdura tropical e luxuriante beleza, com as palmeiras e preciosos jardins, regado por fontes naturais, brilhava qual esmeralda no engaste das calcáreas colinas e desolados barrancos que se interpunham entre Jerusalém e a cidade da planície. Muitas caravanas de caminho para a festa passavam por Jericó. Sua chegada era sempre um momento de alegria. Agora, porém, mais profundo interesse agitava o povo. Sabia-se achar entre a multidão o Rabi Galileu, que, não havia muito, ressuscitara Lázaro, e conquanto abundasse os murmúrios quanto às conspirações dos sacerdotes, estavam as multidões ansiosas de lhe render homenagem. Então aqui já respondeu a primeira parte da pergunta. Então a multidão estava muito ansiosa, né? Com um profundo interesse, então, de encontrar com o Rabi Galileu, que eles sabiam que há pouco tempo, então, tinha ressuscitado Lázaro, e apesar das conspirações dos sacerdotes, né, fala que a multidão estava ansiosa e lhe render homenagem. Continuando a leitura, diz que Jericó era uma das cidades outrora separada para os sacerdotes, e por essa época, grande número deles tinha aí sua residência. Mas a cidade possuía também uma população de caráter inteiramente diverso. Era um grande centro de comércio e os oficiais romanos e os soldados, com estrangeiro de todos os pontos, aí se achavam, ao passo que a coletoria da alfândega a tornava morada de muitos publicanos. Então agora que nós vimos que um pouco mais da característica da cidade de Jericó, né? Que era um grande centro comercial, né? Fala que tinha, além dos romanos, soldados, tinha estrangeiros de todas as partes, também que os sacerdotes, né? Faziam número ali de sua residência, né? Faziam... grande número deles ali fazia de sua residência. E também se fala, né, sobre o quê? A beleza, era, né? Muito linda o lugar, né? Muito bonito, com fontes naturais, né?
Era muito linda, pelo que nós já lemos aqui na nota. Fala que ela ficava a poucos quilômetros do Jordão, um vale que se estendia de uma planície, né? E era uma cidade de verdura tropical e luxuriante beleza. Muito importante, né? Agora vamos, então, para a segunda pergunta. Quem era Zaqueu e por que ele era odiado pelos compatriotas? Apesar das aparências, em que condição estava o seu coração? Chefe dos publicanos, Zaqueu era israelita e detestado de seus patrícios. Sua posição e fortuna eram o prêmio de uma carreira que aborrecia e considerada sinônimo de injustiça e extorsão. Todavia, o rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido homem do mundo que parecia. Sob a aparência de mundanidade e orgulho, achava-se um coração suscetível às influências divinas. Vamos ler Lucas 19:2. 19:2 diz que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então a Bíblia só está confirmando a lição, a nota que diz que ele era então chefe dos publicanos, como diz a nota que ele era o maioral, né, dos publicanos, dos homens, e ele era também muito rico. E também aqui fala, né, na segunda parte, que apesar das aparências, que condição estava seu coração. Então ele estava o quê? Susceptível às influências divinas, que fala, né? Então não estava inteiramente perdido, né? Apesar da condição dele. Porque ele era, diz que, israelita, né? Apesar dele ser israelita, ele era detestado justamente por essa posição, essa né? Prática de cobrar impostos, né? E aqui diz então que dessa forma ele era considerado como sinônimo de injustiça e extorsão. Era isso que as pessoas viam, olhava ele dessa forma, né? Mas como a irmã comentou, isso era, apesar de toda essa aparência, tinha então um coração que estava pronto, né, para receber as influências divinas. Então vamos à terceira pergunta. Ele ouvira falar de Jesus e o que ele começara a fazer? Então fala que Zaqueu ouvira falar de Jesus. Espalhara-se por toda parte a fama daquele que se conduzira bondosa e cortesmente para com as classes proscrita. Despertou-se nesse chefe de publicanos o anelo de uma vida melhor. A poucos quilômetros apenas de Jericó, pregara João Batista no Jordão, e Zaqueu ouvira falar do chamado ao arrependimento. A instrução aos publicanos: não peçais mais do que vos está ordenado, conquanto aparentemente desatendida, impressionara-lhe o espírito. Conhecia as Escrituras e estava convencido de que era injusto o seu proceder. Agora, ouvindo as palavras que diziam provir do grande mestre, sentiu-se pecador aos olhos de Deus. Todavia, o que ouvira dizer de Jesus acendeu-lhe a esperança no coração. Arrependimento e reforma da vida eram possíveis mesmo para ele. Não fora acaso publicano um dos mais dignos discípulos do mestre? Zaqueu começou imediatamente a obedecer à convicção que dele tomara posse e a fazer restituição àqueles a quem prejudicaram. Começara já a volver atrás, quando soaram em Jericó as novas de que Jesus vinha entrando na cidade. Então, muito lindo, né? A pessoa já sentia isso, né? Que ele era um pecador, que precisava mudar e já começou a mudar, né? Fala que aí então, quando ele
ele se arrependeu e que imediatamente ele já começou a obedecer essa convicção que tomou conta dele, né? E já começou a fazer restituição para as pessoas a quem ele tinha prejudicado. O Espírito Santo trabalhando no coração, né? De uma coisa que ele já sabia, né? Que era errado. E só naquele momento teve a verdadeira conversão, né? O verdadeiro arrependimento. Então vamos para a quarta pergunta agora. Como as pessoas encararam sua mudança de atitude? Como as pessoas encaravam sua mudança de atitude? E o que dificultou ainda mais de Zaqueu contemplar o rosto de Cristo? E o que ele fez então? Lucas 19, 3 a 4. Diz assim a leitura: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma árvore, né, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. A irmã Ilma pode ler a nota? Zaqueu decidiu vê-lo. Principiava a compreender quão amargos são os frutos do pecado, quão difícil é a senda daquele que busca voltar de uma carreira de erros, ser mal compreendido, enfrentar a suspeita e a desconfiança no esforço de corrigir seus erros. Dura coisa era de sofrer. O chefe de publicanos anelava contemplar o rosto daquele cujas palavras lhe infundiram a esperança ao coração. Estavam apinhadas as ruas, e Zaqueu, que era de pequena estatura, nada podia ver por sobre as cabeças do povo. Ninguém lhes queria abrir o caminho. Assim, correndo um pouco adiante da multidão, chegou a uma copada figueira à beira da estrada. E o rico cobrador de impostos subiu, sentando-se entre os galhos, de modo a poder ver o cortejo ao passar embaixo. A multidão aproxima-se, vai passando, e Zaqueu investiga com ansioso olhar em busca da figueira que almejava ver. Desejar todas as nações, 553. Nossa, que linda essa passagem, né? Então, aqui fala, respondendo a primeira parte da nota, né, que as pessoas, então, encaravam ele com suspeita, com desconfiança, né? Tinha o preconceito, né, por causa dele ser publicano, e então fala que foi difícil, muito difícil para ele, né? Para ele sair desse caminho, dessa carreira de erros aqui fala na nota, né? Já imediatamente ele começou a pensar nisso tudo, né? Como é duro o fruto do pecado, né? Que fala, já começou a pensar como que ele ia enfrentar o povo. Todo esse preconceito contra ele, né? E a segunda parte, o que ele fez então? O que dificultou, né? O que dificultou primeiro, né? Que ele era... Falar que ele era de baixa estatura, né? De pequena estatura. E aí ele não podia, então, enxergar perante as cabeças, aquela multidão, ele não podia conseguir chegar a enxergar a Cristo. E a rua estava muito cheia, ele não conseguia nem passar, né? Então, aí ele arrumou um jeito, né? De ver Cristo. Foi indo mais na frente, né? Subiu numa figueira, que a irmã White fala, né? Que era uma figueira. E ficou lá esperando Jesus passar. Ficou entre os galhos, né? Isso. Então vamos para a outra pergunta, né? Que vai continuar a história. Quinta pergunta. De que maneira Jesus surpreende? Como ficou Zaqueu e o que ele resolve fazer? Vamos Lucas 19, 5 a 9. Vamos então à leitura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu,
desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Então aqui ele foi surpreendido por Cristo, né? Que além de ver ele lá em cima, né? Ele achava que Jesus não ia nem enxergar ele. Ele não ia ser notado, né? Ele ia ver Jesus, mas jamais ele esperava que Jesus ia ver ele. Além de ver, mandou ele descer e falou o que para ele? Se convidou, né? Desce depressa que eu irei para a sua casa, né? Então foi uma surpresa muito bonita, né? Ele gostou muito dessa surpresa, né? Ficou alegre, na Bíblia diz, o texto da Bíblia, ficou alegre e deslumbrado, né? Com o que ele ouviu de Cristo, né? Vamos à leitura da nota, então, que está no Desejado de Todas as Nações, 553, 554. Por sobre o clamor dos sacerdotes e rabi e as aclamações da turba, chegou ao coração de Jesus a expressão do mudo desejo daquele chefe de publicanos. De súbito, mesmo embaixo da figueira, um grupo estaca, os de diante e os de trás detém-se, e alguém cujo olhar parecia ler a alma, ergue os olhos para a figueira. Quase duvidando dos próprios sentidos, o homem que ali estava na árvore ouve as palavras: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19, 5. A multidão abre alas, e Zaqueu, caminhando como quem sonha, serve de guia para sua residência. Mas os rabinos contemplam isso de semblante carregado, murmurando descontentes e zombeteiros, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Lucas 19, 7. Zaqueu ficou abismado num deslumbramento e silencioso em face do amor e da condescendência de Cristo, em rebaixar-se até ele tão indigno. Então o amor e a lealdade para com o mestre que acabava de achar lhe descerraram os lábios. Resolveu fazer pública sua confissão e arrependimento. Em presença da multidão, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, nós já até comentamos bastante de que maneira Jesus surpreendeu. Então, foi justamente se convidando, né? Falando para ele que convinha que ele ia pousar, então, na casa de Zaqueu. E aí fala que ele, como a irmã tinha comentado, ele ficou, então, abismado, né? Num deslumbramento e silencioso em face do amor, da condescendência de Cristo, em rebaixar-se até ele, que era o quê? Ele se sentia tão indigno, tão né? Pecador. Tão pecador. E aí como ficou Zaqueu e o que ele resolveu fazer, então? Ele resolveu, então, publicamente, né, dizer que... Fez uma confissão publicamente. Uma confissão, né, que ele daria metade de seus bens aos pobres, e se tinha defraudado alguém, ele restituía 4 vezes mais. Que bonito, né? Então, aí vê uma verdadeira conversão. Vamos para a 6ª pergunta. Que passagem recebe melhor compreensão através da história de Zaqueu? Lucas 18, 18 a 27. Então, aqui nós vamos ler a passagem na Bíblia sobre o jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom?
ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos ler a notinha, depois a gente comenta. Quando o jovem rico se retirara de Jesus, maravilharam-se os discípulos de ouvir o mestre dizer: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros: quem poderá, pois, salvar-se? Marcos 10, 24 e 26. Agora tinha uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18, 27. Viram como, por meio da graça divina, um rico podia entrar no reino. Desejar todas as nações, 555. Então, que passagem melhor a gente tem na história de Zaqueu? É essa passagem do jovem rico, né? O contraste que a gente vê, né? Ele chegou perante Cristo já com orgulho, uma presunção, né? Falou: o que falta para mim ser salvo? Mas já considerando... Eu já guardo os mandamentos todos, desde a minha meninice, né? Então, assim, já chegou com certo orgulho, né? E quando Jesus falou que ele tinha que vender metade dos bens e dar aos pobres, diz que ele saiu triste. E quão diferente foi a atitude de Zaqueu, né? Que ele falou que ia dar metade aos pobres e se tinha defraudado alguém, ele ia dar o quê? 4 vezes mais. E sem Jesus falar nada, né? Ele já conhecia e só de ver a pregação de Jesus e João Batista, ele já reconheceu e já pôs em prática tudo que tinha que fazer. Né? Isso, então aqui nós vemos que por meio da graça divina, então, um rico pode entrar no reino de Deus. Vamos para a 7ª pergunta. Qual foi a primeira resposta de Zaqueu ao amor divino? Vamos à leitura da nota. Desejar a todas as nações, 555. Antes de Zaqueu ter contemplado o rosto de Cristo, começara a fazer aquilo que tornava manifesto ter ele arrependimento sincero. Antes de ser acusado pelos homens, confessara seu pecado, submetera-se à convicção do Espírito Santo e começara a cumprir o ensino das palavras escritas para o antigo Israel, bem como para nós mesmos. Dissera o Senhor havia muito: quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem lhes darás o teu manjar por interesse. Ninguém, pois, oprima o teu próximo, mas terás temor do teu Deus. Levítico 25, 36, 37 e 17. Essas palavras foram primeiras respostas de Zaqueu ao amor de Cristo. Ao amor de Cristo era o que? Manifestar compaixão para com o pobre e o sofredor. Olha só. Então, a primeira resposta
de Zaqueu ao amor divino foi realmente mostrar essa transformação de ter a compaixão para com o necessitado, para com o pobre, né? Fala aqui que ele se submeteu à convicção do Espírito Santo e começou a cumprir, então, os ensinos das palavras que tinham sido escrito para o antigo Israel, bem para nós também, né? Que havia o que? O conselho era que se o teu irmão empobrecer, se as forças deles decaírem, então ele ia sustentar como estrangeiro e peregrino, né, para que viva contigo. Então, realmente, ele tomou essas palavras na prática, na vida prática, né? Já veio os frutos, né? A conversão tem que vir acompanhada de frutos. E ele já, imediatamente, já deu frutos da sua conversão. Isso. Vamos para a 8ª pergunta. O que havia entre os republicanos? Havia entre os republicanos um convênio, de modo que podia oprimir o povo e apoiar-se uns aos outros em suas práticas fraudulentas. Em sua extorsão, praticava o que se tornava costume quase geral. Os próprios sacerdotes e rabinos que os desprezavam eram culpados de se enriquecer por meios desonestos sob o manto do seu sagrado ofício, mas tão depressa se submeteu o republicano à influência do Espírito Santo, lançou de sua vida todo proceder contrário à integridade. Então, o que havia entre os republicanos? Havia um costume, né, entre os publicanos. Havia um costume, né, que fala um convênio de modo que podia oprimir o povo e apoiar uns aos outros na práticas fraudulentas, né? Então, fala que isso já era um costume quase geral, né? Então, ele fazia assim até sem pensar, eu acho muito, né? Depois que ele começou a reconhecer que isso era errado, né? Era tão costumeiro que às vezes não via realmente a gravidade, né? Daquilo, né? Porque ele já se tornou uma coisa comum, né? Assim é o pecado, qualquer pecado, né? Quando você começa a praticar muito, acaba não tendo tanta importância mais. A irmã White fala disso. O coração endurece, né? Já se torna comum, já não parece mais ser pecado. Né? O que eu achei também importante para frisar aqui na nota, que fala sobre os sacerdotes que desprezavam muito essa classe dos publicanos, né? E só que eles também eram culpados de enriquecer por meios desonestos sobre o manto do sagrado ofício. Pior então, ainda, né? De uma forma disfarçada do ofício sagrado, eles também então se enriqueciam por meios desonestos. Vamos para a 9, então, agora. Como devemos compreender a justiça de Cristo em nosso favor? Vamos ler então na nota Desejar a todas as nações 555. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Então, o que fala aqui? Que a justiça de Cristo não encobre o seu pecado. Aquele que não foi confessado e abandonado. Não adianta só confessar também, né? Tem que ser abandonado. Então, tem que vir um verdadeiro arrependimento e reforma. A vida da pessoa tem que ser mudada, tem que dar bons frutos. O caráter sofre uma transformação, né? Isso. Vamos para 10. Pergunta 10. Como o genuíno cristão agirá nos seus negócios seculares e o que é dito sobre restituição?
Vou ler a notinha agora. O cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de sua vida, a maneira por que o Senhor se conduzirá em empreendimentos desse gênero. Em toda transação deve ele patentear que Deus é seu mestre. Santidade ao Senhor deve se achar escrito nos diários, razões, nas escrituras, recibos e letras de canto. Os que professam ser seguidores de Cristo e são injustos nos tratos, estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e misericordioso. Toda pessoa convertida, como Zaqueu, marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas injustas que lhes assinalaram a vida. Como chefe dos publicanos, dará prova de sua sinceridade, fazendo restituição. O Senhor diz, restituindo-se esse ímpio, o penhor pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade. De todos seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Certamente viverá. Ezequiel 33, 15 e 16. Então, aqui respondeu a primeira parte, né, da pergunta. Como o cristão, então, agirá nos seus negócios seculares? Tem que estar escrito, santidade ao Senhor em tudo que formos fazer. Tudo que formos fazer na vida, né, que fala nas escrituras, nos diários, no recibo, né? Em outras palavras, como vamos pagar alguém, né? Então, em tudo que formos fazer, realmente possamos dar um bom exemplo de Cristo. Porque se nós não agirmos dessa forma, nós vamos estar apresentando um falso, Deus, não um Deus santo, né? Porque aí nós vamos estar dando falsos testemunhos do caráter de um Deus santo. E aí, na continuação da nota, né, o que é dito sobre a restituição? Então, diz assim, se prejudicamos outros por qualquer injusta transação, se nos aproveitamos de alguém no negócio ou defraudamos qualquer pessoa, ainda que sob a proteção da lei, devemos confessar nossa injustiça e fazer restituição tanto quanto esteja ao nosso alcance. Cumpre-nos restituir não somente o que tiramos, mas tudo quanto se teria acumulado se posto em justo e sábio emprego, durante o tempo que se achou em nosso poder. Então aqui está falando que mesmo que a gente está numa transação que é injusta, mas e pode ser, dessa forma, teve a proteção da lei, dessa mesma forma, nós temos que fazer restituição. Se é uma coisa a lei errada, não vai deixar, mesmo que a lei está sendo aprovada pela lei, não vai deixar de ser pecado, de ser erro, né? Uma coisa errada não importa, né? E nós devemos, então, confessar, né, essa injustiça, e fala que cumpre restituir não somente o que nós tiramos, mas tudo que teria acumulado, né? Devolver, então, com juros o que foi usado durante o tempo que esteve, então, em nosso poder, esse valor. Que isso possa servir para nós, né? Que nós também, na nossa vida, né, nós possamos pôr em prática, né, essas ações nas pequeninas coisas, né? Dar bom testemunho. Dar um bom testemunho e que realmente possa estar escrito santidade ao Senhor. Vamos para a pergunta 11. O que a mensageira do Senhor declara em um testemunho de dura reprovação? Eu vou ler a nota. Zaqueu disse, se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Lucas 19:8. Você poderia ao menos esforçar-se por corrigir seus atos de injustiça com os semelhantes. Não pode acertar todos os erros, pois alguns a quem prejudicou jaz agora na sepultura.
e o débito está registrado em seu nome. Aqui o melhor que o irmão tem a fazer é trazer uma oferta pelo pecado ao altar do Senhor. Ele o aceitará e perdoará, mas onde puder deve fazer reparação aos que foram lesados. Então aqui é muito importante, né? Ela contou uma história, né, do irmão que tinha feito como um Zaqueu praticamente, né? Então que ele tinha que devolver, mas essa pessoa já estava na sepultura. Alguns, né, dos que ele devia, fala que alguns que ele prejudicou, então estava na sepultura, mas o débito continuava registrado no nome dele. Né? Aí para quitar essa dívida, ele tinha que trazer uma oferta, né? Pelo pecado ao altar do Senhor, ele fala que dessa forma Deus ia perdoar. Por que essa exigência, né? Até para acabar com o eu, né? E para ele reconhecer que realmente era um pecado grave. Então aquele dinheiro não era dele, né? Ele tinha que fazer alguma coisa, de qualquer maneira. E aos que ele podia, que tinha condição, né, de fazer a reparação, ele tinha que fazer até essas pessoas e fazer o reparo, Então vamos para a 12, pergunta 12, a última pergunta. Com que propósito Jesus se dirigiu ao lar de Zaqueu? Lucas 19, 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então aqui pelo texto da Bíblia fala que ele veio trazer salvação. Né? Vamos então à nota. Desejar a todas as nações, 556. A Zaqueu disse o Salvador: hoje veio a salvação a esta casa. Lucas 19, 9. Não somente foi o próprio Zaqueu abençoado, mas toda a casa com ele. Jesus foi ao seu lar para dar-lhe lições sobre a verdade e instruir sua família nas coisas do reino. Tinham estado excluídos da sinagoga pelo desprezo dos rabis e adoradores. Mas agora, como os mais favorecidos dentre as famílias de Jericó, reuniram-se em seu próprio lar em torno do Divino Mestre e ouviram por si mesmos as palavras da vida. É quando se recebe Cristo como Salvador pessoal que sobrevém salvação à alma. Zaqueu recebera Jesus não somente como um hóspede de passagem em sua casa, mas como alguém que vinha habitar no templo da alma. Os escribas e fariseus o acusavam de pecador, murmuravam contra Cristo por se hospedar sob seu teto, mas o Senhor reconheceu como filho de Abraão, pois os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Então Cristo foi até essa casa levar a salvação. E também fala que eles estavam, essa família, há muito tempo excluído da sinagoga, né? Eles eram desprezados pelos rabis e os adoradores. E aí Jesus foi até esse lar dar lições sobre a verdade, instruir a família nas coisas do reino. Então ele não foi só salvar Zaqueu, mas a sua família também, né? Isso que eu achei bem importante. Que além dele salvar, né, Zaqueu, também a sua família. Levou por isso salvação que ele quis à família. ir lá, né, na casa dele. Porque essa família já vivia já afastado da igreja, né? Porque já não era bem visto, né? E Jesus veio e trouxe salvação a todos. E aqui ele fala no final da nota: o Senhor reconheceu como filho de Abraão, pois os que são da fé são filhos de Abraão. Então é muito linda essa história, essa lição, que sirva para a nossa edificação espiritual, que nós também pensamos, né, analisamos a nossa vida e tudo aquilo que falta, nós possamos pôr em prática, assim como Zaqueu, que nada vem impedir que Deus esteja conosco e com a nossa família. Amém. Até uma próxima. Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições.
Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.